Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Sérgio Magalhães e eu estou aqui hoje com o Betão Nitrini. Fala, Betão, tudo bom? E aí, Serginho, beleza? Tudo em paz aí? Bom. Marisa que está aqui com a gente também sempre nos bastidores. E hoje o Wagner e a Érica ainda, por enquanto, não entraram. Não sei se eles vão conseguir entrar ou não, que eles estão ainda fora do Brasil e estão em trânsito com o chimbinho, mas talvez eles entrem. Vamos começando e tomara que eles consigam. Hoje a gente vai ter um bate-papo super especial com dois convidados de ouro, né? Eles foram campeões no último domingo do Ironman 70.3 em Maceió. E a nossa primeira convidada foi campeã geral feminina. Ela iniciou o triatlo em 2013, tem 34 anos, é economista, é uma amante do esporte e vem vencendo todas as provas que ela participa. Nascida em Belo Horizonte, ela conquistou recentemente as 3 etapas do 70.3 realizadas no Brasil, Florianópolis, Rio e Maceió. E além disso, já participou em 2015 do Ironman em Florianópolis, o full, como se fala, o completo de Floripa. Prova que é o dobro das distâncias do 70.3, que a gente vai falar um pouco hoje. O nosso segundo convidado, ele é apelidado de Míssil, né? Nosso amigo, dono da Rocket Sports, que treina diversos atletas buscando qualidade de vida e performance. Ele iniciou o triatlo em 96 como amador, foi campeão sul-americano juvenil em 2000 em Mar del Plata, e aí ele se profissionalizou em 2000, com 17 anos, e participou de provas olímpicas por muitos anos, como Troféu Brasil, Internacional de Santos e campeonatos brasileiros. Como profissional, foi 2 vezes top 5 no Troféu Brasil de Triatlon em 2011 e 2014. E depois as provas longas vieram mais tarde, 2011, e depois de 20 anos de triatlon, ele se aposentou em 2015, quando ele voltou em 2019, agora há pouco, como amador para competir. Conquistou o Internacional de Santos na sua categoria em 2020, depois veio a pandemia, retornou e agora competiu o 70.3 de Florianópolis, que ficou 6º na categoria, 70.3 Rio, que ficou 6º na categoria, e Maceió foi campeão geral na categoria com 4 horas e 11. Então sejam muito bem-vindos, Patrícia Mendes e Felipe Guedes. Uma salva de palmas, Dorival, por favor. E aí, Serginho, obrigada pela introdução. Fala, Serginho. Fala, Betão, Marisa. Obrigado pelas palavras aí. Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Pô, antes da gente começar, queria fazer, o Wagner sempre fala, né, de um café amargo aqui, que foi o episódio das taxinhas lá de Maceió, né, que infelizmente não foi a primeira vez que acontece, né, já aconteceu lá em Floripa também, em 2019. Acontecia direto aqui na USP, quando a gente treinava lá ainda, né, que jogava taxinha na rua, a gente furava pneu. Então, e provavelmente não vai ser a última vez que vai acontecer também, porque, como eu até comentei outro dia, a gente é um país que não tem cultura esportiva. As pessoas de Florianópolis, a grande parte da população também não gosta que tenha a prova lá. Eu lembro quando a gente fazia o Troféu Brasil no Rio de Janeiro, o pessoal ficava louco da vida porque queria atravessar a avenida para ir para a praia e tinha que esperar passar as bicicletas. Então, eu participei uma vez de uma reunião de vários triatletas aqui em São Paulo com o Célio, para tentar arrumar uma cidade que topasse fazer o long distance fora das cidades que ele já tinha feito. É muito difícil aceitar, porque as cidades não querem a prova, os moradores não querem. Então, a gente, infelizmente, sofre um pouquinho com essa falta de cultura e falta de empatia, né, das pessoas, que o brasileiro já não é um povo muito empático e tem perdido mais ainda isso nos últimos tempos aí. Então, deixar esse registro triste aí do que aconteceu na prova, antes da gente entrar na parte boa do programa aí. É isso aí, e a gente espera que não aconteça mais, né? Porque prejudicou muita gente lá, né, Betão? Muita gente, a gente recebeu inclusive um vídeo que parece as pessoas saindo de dentro de um caminhão, pessoal que teve os seus pneus furados aí, e poxa, são meses aí triste, né? Dedicação, investimento, mas vamos lá. Paty Guedes, bom, primeiro, obrigado de novo, e eu queria começar uma primeira pergunta, que a gente gosta de sempre fazer com os convidados que vêm pela primeira vez, que é, a gente sabe que vocês iniciaram o triatlo, já vimos as datas, mas com certeza vocês começaram e tiveram uma base esportiva que veio de outros esportes. E aí a gente queria saber um pouco como é que foi esse início esportivo de vocês na infância, qual foi o incentivo, o estímulo de vocês,
se era algum esporte já ligado ao triatlon. A gente sabe que vocês dois, ambos aqui, além das outras disciplinas, vocês nadam muito bem. E conta um pouquinho pra gente como é que foi esse início de vocês, quais foram os esportes de origem até vocês chegarem no triatlon. Vai lá, Paty. Vou lá, Guedes. Mulheres primeiro. Feminista. Eu vim da natação, mas eu era uma nadadora bem ruim, na verdade. Eu era da equipe do Minas, mas eu não me despontava em nada. Eu era, assim, das últimas meninas. E eu acho que isso me ensinou muita coisa. Eu de fato, não me despontava e continuava ali lutando e tentando melhorar e tentando me superar e não tentando buscar a ponta. Então, eu acho que hoje que eu tô aí numa posição diferente no triatlon, eu olho para trás e eu tiro muito aprendizado da época que eu nadava e não era, de fato, uma boa nadadora. Eu nadei até os 18, 19 anos e aí fui para a faculdade, tive que escolher, a faculdade me demandava bastante e aí parei de nadar e comecei a correr, assim, essas provinhas de 10K, só de brincadeira mesmo. E eu não era boa, eu corria 50 minutos os 10K. Eu fazia 5 para 1 e minhas amigas corriam tudo para 1 hora e tal, e eu achava que para mim estava bem e tal. E aí, quando eu vim para São Paulo, vim fazer um programa de trainee, um dos meus chefes em uma das rotações fazia Marcos Paulo. E ele falou, já que você não conhece ninguém em São Paulo, não vai precisar se relacionar, entra na minha assessoria, procura meu professor, ele chama Fábio Rosa. Foi quando eu entrei na MPR, encontrei o Fábio, ele falou, até que essa menina não corre mal. Eu não corria bem, óbvio, mas eu não corria mal. E aí aí eu ia fazer uma viagem, coincidentemente, eu ia fazer uma viagem para a Europa com minhas amigas, ele falou, traz uma bicicleta, vamos ver como é que você lidar. E aí eu peguei uma bicicletinha, mais ou menos, trouxe, e eu era bem ruim no pedal também. Eu comecei a melhorar na corrida, melhorei rápido até, acho que em 6 meses. Eu fiz um tempo até que relativamente bom, acho que eu fiz 42 no 10K, mas eu era bem ruim no pedal. E aí, em um certo momento, eu me machuquei na corrida e fiquei só pedalando e nadando. E aí eu melhorei no pedal também. E aí essa foi a minha história. Eu fiquei bem equilibradinha nos 3 por conta disso. Eu tive uma lesão na corrida, logo que eu entrei, uns 6 meses depois, e precisei focar no pedal, aprender a pedalar, porque eu não sabia nem clipar, nem pedalar, não sabia fazer nada. E aí esse meu técnico, Fábio Rosa, me apresentou para o Duda, um amigo que o Duda Fernandes, acho que o triatlon inteiro conhece, e falou, Duda, cuida dela. E o Duda começou a me levar para Romeiros, começou a me levar para os pedais deles e tal, e eu comecei a fazer parte desse grupo, e eu adorava, e aí foi um incentivo muito bom para mim. Isso foi lá em 2014, e em 2014 eu comecei a fazer as provinhas e já comecei a melhorar. 2015 foi um ano que eu fui super bem, eu fiz um 70.3 em Brasília super bom, e em 2016 eu ia fazer o Ironman e sofri um acidente de bicicleta, quebrei a perna bem feio em vários lugares e demorei bastante, acho que 2 anos e meio para me recuperar, fiz várias cirurgias e fiquei até 2019 sem poder competir. Aí em 2019 eu voltei, mas com um esquema de trabalho um pouco além do que eu tenho hoje, não conseguia treinar direito. Em 2020 já entrou a pandemia e aí voltei esse ano agora já super bem. Acho que essa é a minha história. Já acabou com metade das perguntas que eu ia fazer, ela já respondeu tudo. Pode encerrar o programa aí. Você conhece as mulheres aqui, Serginho? As mulheres vêm aqui, elas falam tudo de uma vez só, assim, vai emenda tudo, acaba com tudo, já vou riscar tudo que eu ia perguntar, já vou ficar quieto. E você, Guedes, você é o menino da praia, né? Que cresceu em Santos, eu sei que você tem família em Santos. Conta pra gente, aí o primeiro esporte foi o surf, o que foi? Cara, lá a gente fazia de tudo, né, cara? Mas eu vim da natação também. Eu fui nadador do Internacional de Regatas. Também não era um exímio nadador. Nadava lá regional, Campeonato Paulista. E não era um dos melhores nadadores da minha categoria. Sempre estava ali quinto, sexto, batia na trave, mas nunca era medalhista de categoria. Então, Santos... tinha muita prova, e tem ainda, né, algumas provas de triatlon, né, naquela época tinha as provas de biatlon ainda, que era natação e corrida, acho que o Betão lembra também que já participou muitas, né, então isso dava uma incentivada no pessoal que estava...
São Vicente lá, aquelas provas de natação e corrida. E isso incentivava muito o pessoal da natação, que no meu caso não era um grande nadador, a começar a correr também, né? O meu início na corrida ele veio até nos treinos de natação. No inverno lá em Santos, a gente costumava correr antes de entrar na água como preparação física. Então, e eu me destacava nesses treininhos de corrida antes da natação, né? Eu até achava que eu corria melhor do que eu nadava. E aí a galera falou, por que você não vai fazer uma provinha de biatlon, tudo? E aí, todo final de semana tinha uma provinha lá diferente, né? Tinha 2 circuitos que eram muito fortes na região e eu comecei a fazer as provinhas e comecei a me dar bem na categoria, ganhar um troféuzinho e me destacar mais do que na natação. E aí não teve jeito, cara. Daí eu parti pro triatlo com 13 anos, em 96. Fiz minha primeira provinha no Troféu Brasil lá. Fiquei em terceiro na minha categoria. E aí, desde esse dia, eu não parei mais. Foram anos aí, 5 anos no amador, até 2000 ali, né, participando das provas. E com 17 anos eu me profissionalizei, né. Eu vivia no meio dos melhores triatletas do Brasil ali, né, o Paulo Miyashiro, o Emerson Gomes, que depois virou meu treinador, o Galindes, que morava lá em Santos, né, e vários outros triatletas muito bons que a cidade tinha, né. Então, isso facilitou muito a minha permanência no triatlo e entrar num nível de competição bom também com esses atletas lá. Pelas provas serem em Santos também facilitava, que não precisava viajar, o custo era baixo, a gente tinha o custo só da inscrição. Para quem morava em Santos, a gente tinha essa vantagem aí de ter as provas do Troféu Brasil e do Internacional de Santos, que eram muito, muito boas. Esse foi o meu início. Um outro tempo, né? As provas eram... tinha muita prova em Santos mesmo, e tinha o Atletas Solidários, né? Tinha o biatlon, tinha o Troféu Brasil. Então tinha muita coisa, prova, Beto. Muita prova mesmo, né? Sempre teve muito apoio dos atletas, as empresas na cidade, lá, as universidades, incentivavam muito. Uhum. Eu mesmo fiz faculdade com bolsa lá, então todo mundo tinha uma equipe, todo mundo tinha um time, então era muito legal esse incentivo dentro da cidade. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Felipe, você, né, você se aposentou, vamos dizer assim, do profissional em 2000 e 2000 e quando foi que você... 2015. 2015, né? Você parou no profissional em 2015. E aí você voltou em 2019 já no amador, né? Isso. Por que você decidiu se aposentar como profissional, né? E se é mais fácil hoje no Brasil ser amador ou profissional? E depois para a Patrícia, queria saber se ela também perguntaram para ela se ela nunca quis ser profissional de triatlon também. Betão, então, tem um gap grande aí, né, de 2015 para 2019, sim, claro. 4 anos, né, então eu parei porque realmente eu decidi parar, eu acho que já tinha dado meu tempo no triatlon, 20 anos, 5 como amador e 15 como profissional, eu acho que eu fiz bastante coisa aí e eu tava no meu limite, assim, eu via que eu não melhorava mais, que não melhorava meus tempos, eu não tinha mais a mesma motivação para treinar. E aí eu queria me dedicar para o meu trabalho, para minha assessoria, para os meus treinos, né? Para os treinos da galera que eu dava, né? Lá em Santos. E aí eu me aposentei, né? E aí entrei no MBA na GV para fazer gestão empresarial com ênfase em marketing, para suprir aquele tempo que sobrava, que eu não estava mais treinando triatlon, né? Realmente eu parei tudo. Eu fiz até um tempo de crossfit para não ficar zerado dos treinos, mantive a corrida. E aí, em 2017, eu recebi uma proposta da Reebok para vir dar treino de natação aqui em São Paulo. E aí eu encarei o desafio de mudar de cidade, né, mudar todo o esquema que eu tinha lá em Santos e vir para São Paulo. E fiquei aqui 1 ano trabalhando, tudo. Já conheci uma galera, né, que eu trabalhei na MPR por muitos anos também, né, lá em Santos, com o Emerson. Esses alunos aí me incentivaram a voltar a pedalar. No caso aí, que eu digo até o Serginho, né, a prova que eu voltei em 2019 em Maceió, eu fiz até com a bike dele emprestada. Foi o Serginho que me emprestou a bike, então ele me deu um empurrão aí para me voltar para as provas. Foi difícil, né? Que eu tava usando muito a bike, né? Então, isso que eu ia falar, tava zerada a bike. Uma bike muito legal, cheia de poeira em casa lá, e ele deixou parado. E aí eu botei essa bike para funcionar de novo, né, cara? E aí foi assim que eu voltei em 2019. Mas respondendo a sua pergunta sobre ser profissional no Brasil e amador, eu acho que ser profissional é muito difícil hoje. É bem difícil.
Até por conta das provas, tem menos provas que antigamente, né? A premiação bem reduzida. Então, acho que hoje o foco é outro, né? O amador é mais para me curtir a prova mesmo, tá com os alunos ali e tá bem, fazendo o esporte que a gente gosta, né? Treinando, não como antes, mas fazendo o possível aí para tá fazendo melhor, né? No meu caso, eu trabalho num banco, então assim, eu sou do mercado financeiro e sou CLT. Então assim, eu tenho um contrato de trabalho que eu preciso trabalhar X horas na semana e eu não tenho flexibilidade nenhuma de horário de trabalho. Então assim, para eu largar no profissional, eu teria que abrir mão e competir com a minha vida profissional mesmo, que eu tenho hoje, ou no meu emprego. Então assim, se eu tiver um treino e uma reunião no mesmo horário, eu não posso nem me questionar qual dos dois eu vou escolher. Eu preciso ir para a reunião, eu preciso... Tamo junto nessa daí, Paty. Essa daí nós estamos juntos. Eu preciso entregar para o meu chefe, porque meu chefe, o banco que paga a minha bicicleta, que paga as inscrições da minha prova, que paga minhas viagens. Então, assim, eu não posso me dar o luxo de optar por um ou por outro. Então, assim, eu amo triatlon e eu tô adorando essa fase onde eu vou para as competições e largo no amador e consigo influenciar as pessoas. Eu acho que a gente ali tá numa posição que esse ano, por exemplo, eu tô ganhando muita coisa. Eu sinto que eu influencio muita gente me tem como espelho. E eu acho que talvez, se eu fosse largar no profissional, eu fosse ser até um pouco mais apagada do que eu tô hoje. Eu ia fazer muita prova fora, porque, como o Guedes falou, no Brasil tá tendo muito pouca prova no profissional. As provas fora têm bem menos visibilidade do que tem aqui. O que eu sinto é que depois de cada prova que a gente fez agora em Maceió, as provas que eu fiz em Floripa, a prova que eu fiz no Rio, muitas meninas amadoras me procuram no sentido de, poxa, que legal que você consegue performar no triatlon e mesmo assim administrar uma vida profissional fora. Como você faz? Quero fazer igual. Como que você faz esse mix de treino e trabalho? Então, assim, eu acho que hoje, além de sim, é muito legal ganhar, eu acho que eu tô conseguindo influenciar as pessoas que não têm condições de ser atletas profissionais a ter uma vida de triatleta que é super saudável, junto da vida profissional, fora do triatlon. A gente já falou bastante sobre isso, sobre os amadores e profissionais. A gente acredita que os amadores eles têm um poder de influência muito grande, muitas vezes até maior, né, do que os profissionais, porque as pessoas se identificam mais, né, com os amadores. É mais próximo e é mais, como é que eu vou falar? Mais real, né? Mais real, isso aí, Betão, mais real. Quando o Bob Beebe esteve aqui, que a gente conversou com ele até falou, né, que o momento de virada do Ironman no mundo foi quando a Julie Moss fez o Ironman, né, aquela menina que passou em 81, que ela passou rastejando e tal, porque as pessoas até então, o que elas viam? Elas viam o Dave Scott, elas viam o Scott Molina, elas viam o Mark Allen, que eram super-heróis, né? Então as pessoas falaram, eu nunca vou conseguir fazer isso, porque esses caras são de outro planeta. Né? Aquela menina era uma menina normal, que fez uma prova, chegou ali né, naquele estado, e as pessoas começaram a relacionar, falaram, pô, é possível fazer, tá vendo? Então, uma pessoa comum fazendo um negócio, né? Então, eu acho que isso é uma coisa de um impacto que realmente o amador tem mais do que de influenciar pessoas mais do que o profissional. A gente gosta mais de ver o profissional, a gente quer ver o profissional, claro, o profissional para manutenção do esporte, para o crescimento do esporte, quem faz é o profissional, isso eu nem discuto. Né? Ninguém quer ver prova de amador, a gente quer ver prova de profissional. Mas a gente vê os amadores fazendo prova no esporte participativo, como é o triatlon, acaba inspirando pessoas a fazerem também e tentarem encaixar nas suas vidas, né? É isso aí. Não, e a gente que tá mais velho, né, Betão, a gente é de uma época que os ídolos, a gente só tinha televisão, né? Então a gente via os caras à distância, né? Não tem essa coisa hoje da rede social de você poder trocar uma mensagem, né? Ligar para a pessoa, essa coisa da pessoa te responder acessível. Paty, voltando a um assunto que provavelmente você já deve ter falado muito entre amigos, entre as pessoas, mas talvez não para mais pessoas. A gente sabe e acompanhou que você teve um acidente muito grave algum tempo atrás. A gente imagina que foi algo muito difícil para você, porque não só
o que aconteceu, mais a recuperação, e a gente que gosta do esporte como você, né, ficar longe para fazer o que a gente gosta, fazer o esporte deve ser muito difícil. Conta rapidamente pra gente como é que foi essa tua recuperação e aparentemente ela foi total. Hoje você sente algum resquício daquele acidente, das lesões do que você teve ou não? Poxa, tô zero, não tem, Não, graças a Serginho, Deus aquilo não me assombra mais. tô zero. Hoje em dia não sinto nada. Voltei a correr, inclusive, até melhor do que eu corria antes. Mas acho que o médico que me operou, eu fiz 3 cirurgias, né? Os médicos que me operaram nas 3 cirurgias foram muito conscientes. Por quê? Porque no meu acidente eu perdi 2 centímetros de osso. Então, um protocolo possível seria diminuir a minha perna em 2 centímetros e eu andaria com uma palmilha, consertaria ali no caminhar, mas eu nunca conseguiria correr maratona, ou treinar, ou fazer o esporte que a gente gosta. Então, os médicos falaram, nós vamos alinhar as 2 pernas dela e nós vamos tentar fazer com que os ossos se encontrem, independente de qualquer outra coisa. Independente se demore, independente se precise de mais cirurgias. E foi o que aconteceu. Eles alinharam minhas pernas nesses 2 centímetros e a gente foi fazendo cirurgia atrás de cirurgia até que meus ossos conseguissem criar tecido suficiente para eles se reencontrarem. Então, assim, para mim foi muito difícil, porque foram 2 anos e meio sem conseguir dar um passo correndo. Eu até conseguia pedalar, porque tinha uma haste intramedular que firmava minha perna, mas eu não conseguia correr, porque meu osso estava 100% quebrado. E todo mês, todo dia 28, eu ia lá e fazia uma radiografia, e era a coisa mais frustrante do mundo, porque não tinha um osteoblasto formado. Então, assim, eu chorava e eu não conseguia entender por quê. E aí eu mudava de médico e aí eu acabei, em algum momento, um médico amigo da minha família lá de Belo Horizonte me indicou o Dr. André aqui em São Paulo e ele conseguiu, a gente fez a 3ª cirurgia, foi com ele, a gente conseguiu resolver. Então, assim, hoje eu tenho muito a agradecer a ele, dizer que, sim, foi muito difícil os 2 anos e meio, mas hoje eu olho para trás e eu dou muito mais valor a qualquer treininho de corrida. Eu nunca mais tive preguiça de correr, pra vocês terem noção. Porque eu dou muito valor da época, dos 2 anos e meio que eu falei, eu quero muito correr e não podia. Então, acho que, para mim, acho que tudo é um aprendizado, né? E esse foi um dos grandes da minha vida. E um outro aprendizado que esse acidente me deu é que não olha sempre os watts, olha o que tá acontecendo na rua, porque eu caí porque eu tava olhando os watts do meu Garmin e eu não queria que eles baixassem. Aí eu bati num carro. A gente falou aqui, né? Já falamos um pouco de como vocês começaram, falamos um pouco desse problema que você teve do acidente e tal. E vamos falar da prova, né? Que a gente teve no fim de semana. Já xinguei aqui quem jogou as taxinhas no começo do programa, então já passamos a parte. Agora vamos como é que foi aí o dia de vocês lá na prova, né? Conta um pouquinho pra gente como foi como que a prova, se foi isso que vocês esperavam mesmo, né? Se foi o que vocês estavam esperando. O dia parece que também começou com chuva, né? Parece que a gente tá agora, parece que todo Ironman no mundo agora começa com chuva, né? Todo dia que eu vejo um Ironman é cancelado porque tem chuva, ou chove pra caramba. O negócio tá meio, a bruxa tá meio solta ainda no Ironman, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho da prova de vocês lá de Maceió. Vai, Paty, quem fala? Eu acho que eu fiz uma natação, eu consegui pegar minha natação, na piscina minha natação não é ruim. Eu nado ali com o Luiz, com o pessoal do Pinheiros, eu nado relativamente bem, mas eu não consigo aplicar o que eu nado na piscina, no mar, eu já aceitei isso e é isso aí. Então eu fiz uma natação que pra mim foi relativamente boa, foi ok. Consegui pegar um pé ali, disputei com o Mark, meu amigo, que a gente ficou se batendo a natação inteira num pé. Saí pra pedalar, eu achei que eu fosse fazer um pedal menos forte em termos de watts, porque eu tava com medo da umidade, mas eu comecei a pedalar, tava me sentindo bem, não tava com batimento tão alto assim, consegui imprimir uma vantagem que eu imprimi nas outras 2 provas que eu fiz que não estavam tão úmidos, mas a corrida eu sofri muito, acho que por ter feito esse pedal, que eu deveria ter sido um pouco mais conservadora, não me senti mal no pedal, mas eu acho que eu paguei um pouco na corrida. Assim, foi de todas as corridas que eu me lembro de ter feito, inclusive lá em 2015, ou qualquer outra corrida que eu já tenha feito na minha vida, eu sofri muito. Não tava sol, mas tava uma sauna de umidade, e eu sofro bastante com isso. Então, acho que foi a corrida foi a parte que eu mais sofri na prova.
Mas a prova é linda, eu achei o pedal ótimo, fora a chuva, que no começo deu uma atrapalhada, eu achei um pedal bonito, achei o asfalto, a parte que a gente pedalou boa, do outro lado, na direita, tinha bastante buraco, mas a parte que a gente pedalou estava boa. O episódio das taxinhas foi, assim, lamentável, né? Eu até tive um problema na minha bicicleta, que meu clipe soltou, e eu não consegui apoio mecânico, porque estava compreensível, eu tô zero reclamando de jeito nenhum, muita gente precisava muito mais do que eu, mas estavam todos os mecânicos ocupados com o episódio das taxinhas, e eu tava com a moto porque eu tava em primeiro, e eu falava, por favor, chama um mecânico, eu só preciso de um parafusinho para ajustar isso, que meu clipe soltou real, e não tinha mecânico nenhum para me ajudar, então assim, eu acho que foi prejudicial para todo mundo, mas eu achei o pedal, a parte do pedal muito legal, lá do pedal de Maceió, e sofri na corrida. Acho que essa foi o resumo da minha prova. E você, Guedes, conta aí pra gente, como é que foi? Cara, eu sou suspeito para falar de Maceió, porque eu fiz 2019 lá, foi a prova que eu retornei, né, as provas aí como amador, e, pô, eu tinha feito a prova lá em 2019, fez um sol muito legal, e o circuito é muito bonito lá de Maceió, do ciclismo, né, a prova de 2019 eu já tinha ido bem lá, eu liderei uma parte da prova lá na natação, que as largadas eram diferentes, né? Eram largadas por categoria. Então eu tive a sorte de largar na primeira largada lá e ficar um tempinho na frente da prova, curtir essa posição privilegiada que eu tive em 2019 lá. Mas eu não peguei nada também. Eu acho que eu fui sétimo na categoria, 4 horas e 19, se não me engano, 4 horas e 22, um negócio assim. E, pô, eu fiquei com muita vontade de voltar no próximo ano para fazer a prova bem treinado, né? Tinha treinado pouco para 2019, e aí entrou a pandemia, não teve as provas, e veio agora 2022 e a prova foi totalmente diferente, né? A gente entrou no mar, estava bem nublado, não estava chovendo ainda, mas assim que começou a natação, já começou a cair a chuva, começou a dificultar um pouquinho, acho que a visibilidade ali no mar. E o mar estava bem mexido, mas estava fácil de nadar. A natação achei até que foi rápida, assim, pela condição que a gente viu o mar, eu achei que ia ser um pouco pior, mas foi rápida a natação. Talvez para quem não nadasse tão bem, a natação tenha sido um pouco mais difícil. O ciclismo eu já comecei o ciclismo com um pouco no preventivo ali, né, porque tá tudo molhado, acaba dificultando tudo, né? Óculos embaça, tudo fica mais difícil. Fica tudo pior. Então eu comecei o ciclismo mais conservador, assim, e prestando muita atenção onde tinha buraco, onde não tinha ali para sair da cidade, né? Porque tinha várias poças e na parte ruim eu consegui passar bem. E por incrível que pareça, na parte boa, que era lá na estrada, eu passei numa pocinha que era um buraco e eu perdi uma garrafinha nesse buraco. Mas não foi prejuízo por nada, porque também a chuva acho que acabou ajudando aí, né? Se fosse sol, acho que ia ser bem pior, a prova ia ser mais sofrida. Então, apesar da prova ficar um pouquinho mais lenta na bike, eu achei que a chuva ajudou em termos do geral da prova, assim, né? De você sair para correr mais inteiro e pegar uma corrida, talvez, que nem a Paty falou, mais úmida, né? Parecia uma sauna, né? Não tava sol, mas parecia uma sauna. Eu consegui, diferente das outras provas que eu fiz lá no Rio e Floripa, comer melhor em cima da bike, né? Tomar o gel certinho, tomar a cápsula de sal, não errar nesse ponto. E aconteceu muita coisa no ciclismo que tiraram muitos atletas bons da prova, né? Corredores bons, né? Eu não tenho uma corrida muito forte, então a minha prova seria a natação e um ciclismo bom, né? Eu consegui nadar bem, consegui fazer um ciclismo bom e consegui chegar ali no final do ciclismo bem também, né? Não esperava entregar a bike na frente, mas acho que a prova foi se desenhando para isso, para mim ali, né? Um pneu furado, acho que do Bellarmino, furou o pneu, que é um cara muito forte que ia disputar a prova, né? O Lobo entrou na prova, mas ele já não estava legal, né? Ele pegou a virose lá, então, mesmo assim, ele foi um cara guerreirão de largar a prova e, putz, muita admiração por esses caras. O Cid também, que estava lá na prova, eu não sei o que aconteceu com ele, mas
Eu acho que era um cara favorito para ganhar também, né? O Marquinhos Fernandes também estava lá na prova muito forte, saiu da água na frente, liderou o ciclismo. O finalzinho da bike, quando eu assumi a liderança da prova ali, eu só queria acabar a prova, né, Betão? Porque botar o pé no chão, sabendo que você não é o melhor corredor dali, é uma pressão muito grande, né? Então, assim, eu falava, tem que fazer hoje a melhor corrida que eu tiver e eu não posso quebrar, né? E foi o que eu fiz, né? Eu fiz a minha corrida, que acho que foi a corrida que eu fiz em Floripa lá, 4x1. Dei sorte de não ter nenhum corredor muito forte correndo lá para baixo de 1,20, né? Até os 14 quilômetros da corrida, eu acho que eu estava com 3 minutos de vantagem, assim, para o segundo. Mas na última volta eu dei uma quebrada e essa vantagem aí caiu para 50 segundos, que foi o segundo colocado lá, o Roberto, que chegou bem na cola ali. Caramba. Talvez se tivesse mais uns 3 quilômetros, eu não sei se eu conseguiria segurar, não. Mas foi isso, foi uma prova muito legal, fiquei muito feliz, não esperava o resultado. Eu estava preparado para disputar ali a categoria, tudo, mas não para disputar a prova, né? Eu sou bem consciente do que eu estava no dia ali. Mas a prova foi se desenhando e eu acho que foi uma oportunidade, sabe? E eu estava, acho que bem posicionado ali para aproveitar bem essa oportunidade e tomar a decisão na hora certa ali, porque teve algumas horas na bike que era a decisão de você enfrentar o vento ali, né? Minha potência já não estava pegando desde o começo, porque molhou tudo. Então, relógio, esquece, não consegui olhar o relógio para nada, era só na percepção de esforço mesmo. Aquele tino de competir que a gente sempre teve, né? E foi isso a minha prova. Eu estou feliz demais com o resultado. Queria agradecer toda a galera aí que torceu, que estava lá ajudando, que torceu muito, as mensagens aí. Foi muito bom. Legal. O Paty Guedes, assim, aproveitando o embalo, né, da pergunta do Betão, conta pra gente rapidamente como é que foi a preparação de vocês para essa prova. Né? A gente sabe que vocês vêm treinando há muito tempo e é uma trajetória, né? A Paty mesmo, ela venceu as últimas 3 provas, né? Ela vem melhorando, você também. Teve alguma preparação especial para Maceió ou não? Vocês já vêm num ciclo desde as primeiras provas que vocês fizeram aí durante esse ano. Qual foi a preparação? Conta um pouquinho pra gente, Paty, depois Guedes. O meu foi mais ou menos o contrário disso, Serginho. Na verdade, eu estava muito preparada, tanto para Floripa quanto para o Rio. E eu vou fazer, a minha prova-alvo vai ser o Mundial, lá em Utah, no final de outubro. E eu estava num nível de estresse, tanto físico quanto psicológico, alto. Por muito treino, tiveram semanas que eu treinei 22 horas, aquilo que eu falei, eu trabalho também num esquema que eu não tenho flexibilidade, então eu tava, assim, muito sobrecarregada é a palavra, e aí em julho eu tirei 2 semanas que eu treinei, assim, se eu treinei 10 horas foi muito por semana, em julho, durante 2 semanas. E foi ótimo pro meu corpo, descansei o corpo, descansei a cabeça e consegui imprimir um ritmo nas 3 modalidades muito parecidos com o ritmo que eu tinha imprimido nas provas que eu estava melhor preparada em termos de números mesmo, falando em Training Peaks. Em termos de número, eu estava melhor preparada tanto para o Rio quanto para Floripa. Maceió foi surpreendente porque eu corri um pouco pior, sim, mas eu acho muito mais pela umidade do que pelo destreino. Talvez, se eu tivesse com os números tão altos quando estava para o Rio e para Floripa, eu teria corrido o mesmo resultado que eu tive agora durante essa prova. Então, o meu foi mais ou menos isso, porque eu acho que nenhum corpo consegue ficar no pico o ano inteiro, né? Então, acho que foi uma decisão minha, em conjunto com o meu técnico, a gente dar uma baixada ali em julho, para começar um ciclo novo e chegar num outro pico ali no final de outubro, que é meu objetivo principal do ano. Que às vezes esse descanso ajuda demais, né? Você dá uma regredida assim, e quando você volta muito mais rápido, né? Com certeza. Eu acho que foi muito bom para mim, principalmente em termos psicológicos do que físicos, mas também físicos também. Mas eu precisava descansar, eu estava assim, muito sobrecarregada. Às vezes precisa dar uma cansada, né? Eu mesmo estava comentando com o pessoal, tenho alguns momentos que você fala, puta, preciso dar uma paradinha, pelo menos fazer os treinos só que você quer mesmo, sabe? Vou pedalar 1h30, vou correr 50 minutinhos, para dar
para dar uma saída um pouquinho, né? Porque para não virar uma segunda profissão também, né? Senão você fica naquela obrigação de sempre fazer tudo, sempre estar tempo, e ninguém consegue estar 100% do tempo empolgado, né? Difícil você ter essa motivação direta. Com certeza. E deixa eu perguntar uma coisa. Vocês dois já fizeram o Ironman, né? Eu lembro, o Felipe fez esse ano, né? A Paty fez 2016, 2015, Paty fez? 2015. 2015, né? Eu lembro que teve um problema na época, eu lembro que aí você quebrou sua bike, você entrou no puta, eu lembro você só se mete nas polêmicas, né? Muito, eu queria falar, eu causava. Eu lembro desse negócio, eu lembro que tava uma discussão, eu falei, mas, cara, que coitada da menina, ela tava lá, quebrou a bicicleta, colocaram na bicicleta, levaram ela de volta, ela foi, fez a prova, agora fica todo mundo xingando a coitada, ela não teve culpa de nada naquela época. Foi bem traumático pra mim, porque eu era muito imatura. E as pessoas falavam de mim como se eu fosse, assim, a pessoa mais desonesta do planeta. E, assim, eu não era. Eu tinha subido na moto do mecânico da prova, andando em direção contrária da prova. Tiraram uma foto minha, dizendo que o mecânico tinha me dado carona. Como se eu tivesse, assim, pago pro mecânico por fora, pra ele me levar na moto dele e eu roubar. Eu, muito imatura, em vez de eu chegar e falar, gente... falem o que quiserem, eu tenho consciência de que eu não fiz nada de errado, eu batia de frente com as pessoas, sabe? Como um escudo mesmo, porque eu fiquei muito chateada na época. Então hoje eu não agiria do jeito que eu agi, mas na época eu fiquei muito magoada com as coisas. E aí veio junto uma história de doping, aí veio junto várias coisas que me abalaram bastante, lá em 2016. Mas qual que é o lado positivo disso? Hoje, as coisas que falam de mim, ou que se existe alguma coisa negativa para falarem, eu encaro de uma forma muito mais leve, que é o que eu deveria ter feito lá atrás. Mas também lá atrás eu tinha 20 e poucos, 26, 27 anos, eu tinha acabado de entrar no esporte. Então, assim, para mim, me provar e mostrar para os outros que o quanto eu era isso ou aquilo, para mim era muito mais importante do que, de fato, realizar aquilo. E hoje eu tô encarando de uma maneira muito diferente, sabe? Então, assim, até teve uma galera que falou de doping de mim lá de Floripa, eu encarei de uma maneira muito mais leve e saudável do que eu encarei lá atrás, em 2015. Então, acho que foi uma evolução muito positiva no meu jeito de pensar e agir. E aí vocês não pensam, mas você no Ironman, você não... Ou você pensa no futuro, tá dando Beto, eu tô assim, eu não me inscrevi, mas eu tô por, sei lá, isso aqui de me inscrever pro ano que vem. Só preciso ver essa questão profissional, porque demanda muito tempo, né? Então, assim, hoje eu tô numa posição muito confortável no banco, em termos de eu tomo minhas decisões lá, eu consigo montar a minha própria agenda. Então, assim, diferente do que eu tinha 4, 5 anos atrás, que eu simplesmente reportava e executava, hoje em dia eu tô numa posição que talvez eu consiga encaixar um Ironman. Mas eu ainda preciso pensar um pouco, mas muito mais para essa questão de equilíbrio entre a vida profissional e o triatlon do que de falta de vontade de fazer. Porque vontade de fazer, eu tenho vontade de ir pra Kona direito agora. Porque eu fui, né? Eu me classifiquei nessa história toda aí, do que a gente falou da gancheira quebrada. Eu fui um mês depois, eu fui fazer uma prova em Coeur d'Alene, nos Estados Unidos, para pegar a vaga de Kona. Porque eu tava na cabeça que eu iria. E aí eu fui, peguei a vaga, voltei treinando que nem uma louca, comendo tudo errado, dieta, e aí, obviamente, quebrei minha perna, fratura por estresse, assim, bem feia, que eu não consigo nem colocar o pé no chão, não consigo correr em Kona. Então, assim, eu tenho vontade hoje mais madura e mais consciente das coisas, do processo, na verdade. Eu tenho vontade de fazer um ciclo bem bonitinho ano que vem, de Ironman, e aí fazer as coisas direito, programadas, e não esse atropelamento que eu fiz lá em 2015, e ir pra Kona bem. Mas assim, ainda é uma decisão que ainda eu tô tomando. Muito bem. Se vocês tivessem que dar uma dica para quem está começando agora no triatlon, Guedes e Paty, pessoal que está vindo da corrida e quer começar no triatlon, ou as pessoas que estão iniciando e querem fazer o Ironman, né? O Ironman virou uma grife aí. Que dica que vocês dariam para essas pessoas que estão iniciando ou que buscam um objetivo de sair das provas de curta distância para as longas também? Vai para Rocket Sports, né, Guedes? A primeira dica é praticar um dos 3 esportes, né? Ou seja, às vezes o cara quer começar a fazer triatlo e não faz nenhum dos 3 ainda, né? Então, eu acho que
talvez a porta de entrada é você estar praticando um dos três, né? Ou a natação, ou o ciclismo, ou a corrida, né? Não dá para você começar a praticar esporte querendo fazer os 3 esportes de uma vez se você não fez nenhum dos 3 ainda. Então, eu acho que a primeira dica é, se você não faz nenhum dos 3, escolhe um dos 3 para começar, tá? E depois encaixa o segundo esporte, né, na sua rotina aí, porque não é tão simples. E depois um terceiro esporte para completar o ciclo do triatlon aí. Eu acho que às vezes o pessoal é um pouco imediatista, né, cara, e vê a gente treinando também, e acha que a gente começou ontem, né, e é simples. Mas, na verdade, encaixar uma rotina com 3 esportes e, às vezes, um fortalecimento não é tão fácil assim, né? Então, a gente tem que ter um pouco de paciência e dar um pouco de espaço para o tempo, né? Para a gente poder ver se realmente é aquilo que a gente quer, se realmente aquele esporte se encaixa na nossa vida, né? Porque você tem vários fatores que influenciam, né? Não só na tua carga horária de dia para treinar, mas como também a tua saúde, né? Se você é saudável para fazer isso, se você passa no médico e realmente ele te liberou, se você tem exames ok para você poder praticar essa modalidade e tudo isso que a gente já sabe, né? Do esporte. Então, a minha dica é calma, paciência, escolhe um dos esportes para começar. Se você já está praticando um, escolhe o segundo. Se está no segundo, partir para o triatlon realmente com uma assessoria, né? Bem orientado, com o treinador. Tem várias assessorias hoje aí no mercado, então isso não é problema mais. Mas ter assessoria é você ter uma informação, né? E a informação correta para você poder começar o esporte com segurança, né? E ter uma longevidade nesse esporte, né? Não começar e daqui a 1 mês, 2 meses parar, né? E largar tudo e achar que não consegue também, né? Então a minha dica é essa. Concordo 100%. Você começa com uma carga muito apertada hoje, e em 1 mês você vai, não é para mim, não consigo encaixar na minha vida. Se você começa com mais calma, com um pouco de menos intensidade, mas intensidade não no sentido de força que você vai fazer, mas menos intensidade em carga horária, você vai conseguindo encaixar os treinos de uma maneira mais saudável e vai vendo que aquilo ali é factível com sua vida. Então, assim, eu acho que a palavra principal para quem faz triatlon e tem uma vida fora disso é planejamento. Então, assim, eu vou me planejar para essa semana ou no período das próximas 2, 3, 1 mês. Eu vou fazer segunda, quarta e sexta, eu vou correr 1 hora. E aí, pega a planilha com o seu treinador, não tira nada da cabeça, porque não dá certo. Terça e quinta, vou colocar um pedal indoor, porque o pedal é realmente a coisa que um dos 3, é o que mais demanda investimento, porque a bike não é barata, a bike é cara. Querendo ou não, é um esporte de risco. Então, assim, eu tô começando agora, eu vou pro spinning 2 vezes na semana, vou fazer uma bike ali na academia para ver se encaixa, se eu gosto dessa dinâmica de sair da bike e correr. E aí vai tentando aos poucos, colocando o triatlon na sua vida. E não de uma vez, como o Guedes falou. Eu vejo a Patrícia ali treinando, a menina treina de manhã, sai na hora do almoço para poder nadar, nada, aí chega à noite, vem pedala no rolo, eu consigo também. Não, eu comecei isso fazem quantos anos? Vários. Eu fui me adaptando a essa rotina durante anos. Então, no começo, eu acho que o principal é você se planejar e tentar uma trajetória sempre crescente. E não uma trajetória onde você começa com um turbilhão de coisas e, de repente, você desiste de tudo porque não cabe na vida. É difícil organizar, eu acho que organizar não é fácil, mas tem que ser. Se não for organizado, a gente nem começa porque não vai dar certo. Colocar uma coisa na vida já é difícil, colocar 3, então, é mais difícil ainda. Assim, uma coisa que meu técnico lá da MPR, o Fábio Rosa, sempre falava: cuidado, família, esposa, marido, filhos. Isso eu não tô nem falando de mim, tá? Porque eu não tenho família, mas no geral, as pessoas que começam a colocar muito foco no triatlon acabam abrindo mão de coisas muito importantes da vida
porque é um esporte muito envolvente, não tem como falar que não é. Uhum. E aí as pessoas começam a colocar muito foco naquilo e abrem mão do que é talvez a mais importante, que é o almoço de domingo com sua mulher e com seus filhos, um jantar ali, abrir mão de um treino para ir jantar com a namorada. Então, assim, prestar muita atenção nesse tipo de coisa. Eu acho que eu sempre até comentei, até escrevi um texto sobre isso outro dia, depois do Ironman, que para mim, quando eu faltava umas 3 semanas para o Ironman, eu já estava num conflito mental, assim, de falar, eu tô aqui pedalando até 1h da tarde, eu devia estar em casa, os meninos estão me esperando para jogar bola. Aí você entra num conflito que você fala, não vou fazer esse treino porque eu quero ir para casa. Aí você, ou não devia ter feito, sabe? É sempre difícil essa coisa. Então, esse equilíbrio é sempre importante. É o que você falou. Você falou na sua inscrição, né? Você quer se inscrever, mas antes de se inscrever, você tem que ver tudo que você quer fazer, se cabe, para não fazer e depois se arrepender. Ou não ser prazeroso, né? E aí, para encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria pedir para vocês dois aí, tem duas coisas que a gente sempre pede para todo mundo que vem aqui. Um é um momento roda presa, né? Para contar alguma coisa engraçada, algum caso que vocês passarem alguma prova, algum treino, alguma coisa que aconteceu. E um ídolo que vocês tenham no esporte, pode ser no triatlon ou no esporte em geral. Então, queria que vocês deixassem aí essas duas pérolas aí para nós. Tá, eu acho que um caso engraçado... Um momento roda presa. Eu contei que eu comecei a pedalar e o Duda me adotou, né? O Duda Fernandes. E aí eu comprei uma bikezinha e eu fui para Romeiros com eles. Primeira vez que eu tava em Romeiros. E aí, voltando, acho que a maioria do Brasil inteiro deve conhecer como é Romeiros. É um percurso com bastante subida e descida. Voltando, no meio do tira-saia, alguém falou assim, ué, Patrícia, você tá de volantão. Aí eu, o que é isso? Eu não sabia, ninguém chegou a me ensinar o que era volantão, volantinho. Eu fiz Romeiros inteiro de volantão, porque eu não sabia trocar as marchas, eu não sabia o que era volantão, não sabia que uma marcha ficava mais leve que a outra. Fui lá, os meninos foram, eu fui atrás. Aí que foram me ensinar que tinha o volantinho, que deixava a marcha mais leve. E aí eu comecei a aprender a pedalar, mas no começo do meu ciclismo eu não tinha ideia do que era nada. Eu ia na raça ali, eu não tinha intimidade com os meninos de pedir para eles diminuírem o ritmo. Então eu ia na raça para não perder a roda. Eu só pensava em não perder a roda porque eu ia me perder ali no meio de Romeiros e ia sofrer. Eu acho que foi meu momento roda presa. Um ídolo. Eu vou falar uma coisa bem recente que eu vivi agora esse final de semana, que eu conheci a Ana Augusta pessoalmente e eu virei fã dela. Eu acho que eu falei isso para meio mundo já. Também em termos de resultado, porque uma amadora fazer 9:10 no Ironman é uma coisa assim, para mim é surreal, mas eu acho que ela é uma mulher que... pela história de vida dela e por onde ela mora e pelo que ela promove ali em Petrolina, eu virei fã pelas atitudes dela. Como ela usa os resultados e o triatlon para fomentar um lugar que precisa muito e uma comunidade que precisa muito. E assim, o que ela faz ali, os resultados são muito visíveis e muito palpáveis. E isso me fez virar fã dela. E além de ser uma fofa, né? Ela é muito simpática. Então acho que eu colocaria isso. Boa, vamos lá. Meu roda presa, Betão, acho que foi no meu primeiro Ironman em Cozumel, lá o ano passado. No final do ano passado, cara. Foi uma situação assim que pra mim foi inédita, né? Foi até engraçada, porque foi a primeira vez que aconteceu, mas me deu um susto. E... na segunda, abrindo a terceira volta da corrida lá, nos últimos 7 quilômetros da prova, né? Cara, eu tava super apertado pra ir no banheiro. Já tinha aquele calor de Cozumel, né, cara? Todo poço de água pegava uma água, pegava um Gatorade, tomava um Gatorade e jogava outro na cabeça. Já tava até com a roupa colorida, já, e tanto Gatorade que eu fazia isso. E, cara, eu não conseguia, e eu falei, bom, vou parar no retorno lá, que era os últimos 3,5 pra ir no banheiro, né, cara? Tava insuportável a dor, né? E, cara, eu parei pra ir no banheirinho lá e não conseguia, cara, sair nada, assim. E pra mim foi um desespero, cara. Corri os últimos 3,5 km achando que tinha acontecido alguma coisa, né, mais séria, tudo. Passei a linha de chegada, já tinha um pessoal da equipe médica ali, e eu falei que não tava legal, que não tava conseguindo ir no banheiro. O cara já veio com uma cadeira de roda pra me colocar na cadeira de roda. Eu falei, não, calma, só preciso ir no banheiro, né?
E os caras já me botaram na cadeira de rodas, levar pra maca. E, bom, resumindo, fui parar no hospital lá em Cozumel, cara, com essa situação toda. E, na real, tomei água pra caramba, não consegui ir no banheiro naquele dia. Foi até meio assustador, assim, no hospital, os caras queriam fazer um monte de exame e tudo. E eu já tava preocupado, assim, que eu tava com os amigos na prova, queria chegar logo e avisar eles que eu tava bem, né? E queria ver a chegada da galera, que tinha aluno meu na prova também. E acabei saindo do hospital lá sem resolver nada. Fui pro apartamento com aquele desconforto, né? E falei, bom, vou tomar água que daqui a pouco sai, né? Daqui a pouco melhora, né? E nada. Aí tomei até um analgésico lá para ver se melhorava a dor. Foi melhorando, mas dormi ainda com desconforto. Daí no outro dia de manhã, Betão, acordei assim, abri a geladeira, tinha uma Corona, cara, gelada. Daí eu falei, vou tomar essa Corona. Peguei e tomei, mas foi automático, na hora, assim, cara. Tomei a Coroninha, fui no banheiro, cara. Foi um momento da presa que durou um tempão. Engraçado, assim, cara, porque eu tô contando agora, dando risada, na hora lá me assustou. Mas foi engraçado porque, você vê, né? Eu nem esperava que poderia acontecer isso. E depois eu fiquei bem disso, fiquei o resto do dia lá, curti com a galera o resto do dia. Mas foi o meu momento roda presa. E dos ídolos, cara, não dá pra falar um só, porque eu cresci no meio de uma galera muito boa, assim, né? Sempre assisti as provas em Santos e quando eu não tava competindo ainda no triatlon, eu já assistia lá, Leandro, Manzan, que iam fazer provas lá, Emerson e Emerson Gomes, o Paulo Miyashiro, que eram santistas lá da cidade fazendo prova, saindo na frente da água, e pô, isso emocionava demais a galera que vivia aquilo ali. Eu era muito moleque, né, cara? Então, pra mim, aquilo foi muito importante, a presença dos ídolos e eu estar tão perto deles. Eu nadava na mesma piscina que os caras lá, que o Emerson, que o Miyashiro, e eu cresci vendo esses caras treinar, vendo esses caras competir. E eu acho que isso acelerou muito o meu processo, né? De querer ser um atleta bom, querer treinar sério, né? Cara, eu tenho esses caras como ídolo, Leandro, Manzan, Emerson, Paulo Miyashiro, cara, Mansur, né? Que é um cara que até hoje é meu amigo aí. O Mansur tá aí até hoje. Outro cara que eu admiro muito, que tá desde aquela época até hoje, performando muito bem, é o Santiago, cara. Santiago é um cara muito forte, que desde aquela época eu já conhecia também. E até hoje tá aí, né? Dando exemplo pra galera aí. Isso aí. Pô, muito legal. Queria agradecer vocês dois aí, Felipe, Patrícia, por terem participado aqui. Eu já acompanho, eu acompanho já o Felipe, não vou falar que acompanhei a entrada dele no triatlo, mas eu já vejo ele faz bastante tempo. A Patrícia, eu lembro quando ela começou, todo mundo comentando, a Patrícia falou, uma menina que não tá pedalando pra caramba e tal. Eu lembro quando ela surgiu, eu lembro do acidente também. E aí, eu queria deixar aqui... Só falavam mal de mim, né, Betão? Acho que hoje em dia mudou. Só falavam mal de mim, mas acho que hoje em dia mudou um pouco essa percepção. Não, você sabe que, na verdade, o que falavam de você é o que falam até hoje, que as pessoas não gostam de perder pra mulher. Como eu já perdi eu já abri mão desse preconceito, já aceitei perder faz tempo, né? Então, eu não ligo muito, mas a gente tá sempre todo mundo... assim, eu acho que, como falam, né? Todo mundo que tá no alto acaba sendo mais atingido, né? Não tem jeito. Tá isso em foco, né? Fica no foco aí. Fiquei sabendo que o Guedes sofreu esse final de semana com a magrinha, né, Guedes? Porra, cara, mulher. Tô lá no final da prova, né, cara? Vou ganhar o Ironman lá, meio Ironman lá de Maceió, faltando, sei lá, acho que 1,5 km pra chegada. Daí a Ana Augusta liga a live lá, né, da bicicletinha, líder da prova, não sei o que, daqui a pouco passa a segunda colocada lá geral, que a parte disputou a prova, uma chilena, cara, correndo num pace lá, que sei lá, devia estar uns 3,40, 3,45. A mulherada tá forte cada vez mais, cara. Nem olhou pra trás, cara. Eu falei, que isso, cara? Mas é legal ver as mulheres, é legal ver tanta mulher, né, Felipe? A gente muito tá aí há tanto tempo, tinha tão pouca mulher, cara, hoje tem tanto. Muito leve, muito forte, e foi legal de ver ela correr lá. Acho que todo mundo ficou meio surpreso com a corrida dela lá, né? Inclusive, eu me dei um calor, eu ficava fazendo umas contas no meu relógio lá. Ixi, será que pega? E aí, pra encerrar, Serginho, eu queria deixar 3 abraços aqui, cara. Um pro Ale Takenaka, que, cara, teve um acidente lá em Romeiros também, há umas 2 semanas atrás. Ele teve azar de furar o pneu e sorte de não acontecer nada maior, então um abraço pro Ale.
Um abraço pro meu amigo de faculdade, que agora também tá treinando direitinho lá, o Marcão, Marcos Figueiredo Pereira, Marconi. E pro Paulão Manzini, que voltou depois de 200 acidentes, quebrou todos os braços possíveis, depois o outro. Agora, Paulão, dá uma sossegada aí. Pra gente Paulão é um Highlander, né? Se encontrar em São Paulo. Muito bem. Paty Guedes, obrigado, viu, mais uma vez. Pessoal, siga-nos nas nossas redes sociais, @Café com Triatlon, nas plataformas de streaming, podcast, Apple, Google, o que vocês quiserem, e 5 estrelas pra gente. E até o próximo episódio, é isso? É isso aí. Valeu, obrigado, galera. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.